E o que é que faz um obreiro fracassar? Vou me utilizar de 4 exemplos rápidos aqui, foi os que mais me chamou a atenção. Eu não sei se vocês sabiam, mas 4 personagens bíblicos suicidaram. Todos os 4 homens de Deus, diga-se de passagem. Estou falando de ímpio não, crente, ungido, servo. O primeiro foi Sansão. Na verdade, ele é o único que pode ser excluído entre os outros 3, porque o seu suicídio ainda glorifica a Deus, né? Mas ele se matou literalmente falando, embora a gente tenha alguma coisa teológica para discutir quanto a isso. Mas eu vou deixar para outro dia. Vamos imaginar que ele realmente tenha só suicidado. Imagine assim, embora a gente tenha muitos pormenores para discutir. Mas diz a Bíblia que ele chegou a essa fatídica situação porque ele não levou a sério o ministério. Primeiro, os seus olhos eram fixos sempre naquilo que não deveria ver. Diz a Bíblia que olhou ele e foi agradável às suas vistas. É a primeira expressão do texto. Depois o texto diz que viu Sansão. A expressão ver, visualizar, contemplar, enxergar, está anexo à vida de Sansão em todos os aspectos. Vai vendo a história dele. Ele olha, está o texto, e olhou Sansão para o leão morto. Ele vai fixando os olhos naquilo que não é para ver. Parece que Deus não está falando nada. Está tudo acontecendo naturalmente. Aí Sansão começa a agravar ainda mais. Ele não só olha não, pastor Rinaldo. Ele começa a tocar no que era morto. E a Bíblia diz que ele era nazireu de Deus. Ministério não é fantasia, gente. Se ele era nazireu de Deus, ele não podia tocar em coisa morta. Mas a Bíblia diz que ele tocou no leão morto. Depois ele tocou no corpo dos 30 homens que ele matou para tirar as vestes e levar para os homens que decifraram o enigma. Depois ele tocou na queixada de jumenta fresca. Estava morto, animal que deve ser considerado imundo para os judeus. Ele não só toca, como ele até bebe a água que sai da junta do canto da queixada do jumento, porque ia morrer de sede. Sansão levou um negócio tão assim à la vontade, como diria nós os mineiros, que chegou um ponto da sua vida que a conta chegou. Por que a conta chegou? Porque Sansão se esqueceu de alguns detalhes que devem ser tidos como prioritários na vida ministerial. Se Deus falou não, é não. Mas ele achou que o fato de Deus ter dito não e não ter matado ele quando ele tocou, é porque Deus aprovou. E ele achou que estava forte ainda. Comeu mel da carniça, bebeu água da imundície e achou que o que é doce na carniça e o que sacia na imundície é coisa normal. E o Deus que está olhando do céu está dizendo: isso para mim é imundo, Sansão. E tem hora que a gente até desfruta de algum mel que sai da carcaça e pensa: Deus não está contra isso não. E o que aconteceu com ele, pastor? Que tocou em tanta coisa e viu tanta coisa que no final da vida ele ficou sem tato e sem visão. De onde você tira isso, pastor? É só ler o texto. No final da vida ele pede um homem que faça ele conseguir saber aonde é que está a coluna. Ele está sem percepção, ele não consegue ativar os seus sentidos mais, então ele precisa da ajuda de alguém. Terminou mal, porque brincou com coisa séria. A primeira verdade que eu quero aplicar para vocês é essa: ministério é coisa séria, e quem não leva a sério pode se sucumbir como sucumbiu Sansão.